Olá, consciências queridas, como vocês estão? Vamos para mais uma live, nossa live de terça, e hoje a gente vai conversar bastante sobre 4 passos primordiais aí para que a gente consiga ter mais alegria na vida, mais fé, mais motivação. Na verdade, são 4 passos que a gente vai conseguir trazer toda a harmonia que a gente está buscando para a nossa vida. E eu quero conversar bastante sobre esse tema com vocês, sobre esses 4 passos, porque são estudos que eu tenho feito recentemente e eu quero compartilhar esses estudos com vocês. Eu vou falar uma boa noite para quem está chegando. Fernanda, boa noite. Slane, querida, boa noite. A Dani, Tina, boa noite para vocês. Tem 2 Danis aqui. Boa noite, Gleice, Débora. Boa noite, gente. Hoje o nosso tema será baseado, ele foi baseado nesse livro aqui, ó. Me falem aí se vocês conhecem esse livro. É Telos. Esse aqui é o livro 3. Eu não li ainda o livro 1 e o 2. Eu procurei trazer esse daqui porque foi a imagem que meu eu superior me trouxe, minha intuição me trouxe a imagem desse livro em um sonho. Eu vou contar essa história para vocês aqui durante a nossa live, mas eu vou trazer um exercício que eu aprendi nesse livro, comecei a aplicar e hoje à tarde eu parei para fazer alguns estudos e eu vi esse livro e falei, gente, eu vou compartilhar aqueles exercícios, porque são exercícios realmente para a gente trazer mais harmonia, mais fé, mais alegria para a nossa vida e, consequentemente, acessar toda a nossa capacidade de poder pessoal, de energia pessoal, de realmente uma assinatura energética. E eles falam até esse termo mesmo aqui no livro, assinatura energética. A Dani falou que não conhece. Dani, querida, já começou a deixar os emojis, comentando. Gente, para quem está chegando na live agora, eu já vou pedir para vocês clicar no curtir, clicar no coraçãozinho durante a live, porque tudo isso ajuda bastante com que o Instagram comece a mostrar que estamos aqui ao vivo durante a live. Senão o Instagram não mostra para as pessoas, nem para as pessoas que me seguem ali, que eu tô ao vivo, não aparece lá em cima a bolinha, Teve até uma amiga minha que me falou isso recentemente. Ela falou, Érica, eu tava na sua live e saí, depois na hora que eu fui entrar de novo, ela entrou no Instagram e não aparecia lá em cima que eu estava ao vivo. Ela teve que entrar no meu Instagram para poder clicar em cima da minha foto e entrar na live. Então, vocês clicarem, tudo isso, o algoritmo do Instagram vai começar a entender que a live está sendo relevante, que está sendo boa, e aí começa a mostrar para todo mundo. Tá bom? Então, eu já agradeço a vocês aí, antecipadamente, para que a nossa live possa aí ser divulgada para todo mundo que está buscando mais essa conexão com a tua harmonia interna, com a fé. Eu falei, acho que eu vou até fazer uma live com vocês, de repente a nossa live de semana que vem, conversando sobre fé, porque eu buscava muito ter mais fé e eu não sabia como ativar essa energia em mim. Até que as respostas vêm pra gente, tudo aquilo que a gente está buscando vem para nós, Eu li uma vez uma frase que me marcou muito, que a partir do momento que surge a dúvida, surge junto com ela, no mesmo instante, a resposta para aquela dúvida, para aquela pergunta, para aquela indagação. Então a resposta vem junto, é como se fosse uma moeda, Eu tenho, não é uma moeda, mas eu tenho uma medalha aqui do olho de Horus, mas vamos fingir que seja uma moeda. Não tem como surgir esse lado da moeda e o lado oposto não. Então é a mesma coisa a questão das nossas dúvidas internas, da incerteza, da falta de fé. Quando eu buscava mais fé, eu queria entender melhor esse conceito, e aí automaticamente me veio a resposta para que eu conseguisse compreender mais. Então eu acho que a gente vai até conversar semana que vem sobre fé. Me falem aqui nos comentários, quem estiver assistindo depois também, falem aqui nos comentários se vocês querem conversar mais sobre fé e o quanto é importante a gente ter ativado essa energia em nós.
É uma energia realmente de confiança. Mas nessa live de hoje já vai ajudar muito nessa questão de mais harmonia e mais fé no nosso dia a dia. São 4 passos, 4 exercícios que estão aqui nesse livro, no inicinho do livro. Esse livro aqui, gente, deixa eu lembrar o outro livro da autora, deixa eu ver se tem aqui no finalzinho, acho que não tem. Mas essa autora, ela é autora, não é Um Curso em Milagres, é outro, Cartas de Cristo, se não me engano é da mesma autora. A Islane podia confirmar aí para mim isso. Se a Aurélia Louise Jones, confirma por favor se é ela, mas se não me engano é a mesma autora do Cartas de Cristo. Esse livro aqui também é um livro psicografado, é um livro ditado, e as consciências que ditaram esse livro são consciências que já estão vibrando em 5ª dimensão. E aí eu vou trazer para vocês 4 passos, 4 exercícios que eles passam para que nós consigamos ativar a vibração em nós de 5ª dimensão. E aí é muito legal porque eles já começam a explicação nesse livro aqui, falando que a 5ª dimensão não é um lugar para onde a gente vai, não é que você vai sair daqui e ir para outro plano ou para outro planeta, não, é simplesmente um estado de vibração. Então, aquilo que a gente consegue acessar e captar com o nosso estado de vibração hoje, a gente não consegue acessar e nem captar os seres que estão vibrando em 5ª dimensão. Mas o contrário, sim, eles que estão em 5ª dimensão, eles conseguem nos acessar, conseguem nos, vamos dizer, nos ver, né? Conseguem ter acesso a nós para contribuir. Mas esse acesso também é limitado por conta da nossa vibração. E aí ele fala o seguinte aqui, ó, que a 5ª dimensão é uma junção das energias de amor, confiança, fé, compaixão, graça e gratidão. Então, a gente vibrando nas energias de amor, confiança, fé, compaixão, graça e gratidão é quando a gente consegue realmente ativar em nós essas energias de 5ª dimensão. Então, a 5ª dimensão é uma vibração, ou melhor, uma combinação das vibrações dessas energias. Amor, confiança, compaixão, fé, graça e gratidão. E aí, gente, para quem não tá aí com papel e caneta, já peguem, já anotem. Por que de anotar? Eu tô fazendo isso, né? E eu vou anotar e colocar aqui na minha parede para eu olhar durante o dia para essas palavras, porque isso ajuda teu campo vibracional a toda hora que tá olhando receber aquela mensagem, receber a sua informação de que você quer sim ativar cada vez mais em você essas altas vibrações, a combinação dessas vibrações de amor, confiança, compaixão, fé, graça e gratidão. E aí, eu quero passar para vocês o exercício, que são 4 passos. Antes de eu passar, a Sol está pedindo para esperar, então eu vou ler um pouco as mensagens de vocês aqui. A Giane falando que aprendeu muito comigo, fico muito feliz, querida. Te amo, boa noite, maravilhosa. Gente, amo vocês, amo. Minha energia aqui compartilhada com vocês. Gratidão. A Dani falando que sempre teve essa dúvida sobre fé, né? O que é fé, como ter mais fé. Vamos conversar então semana que vem sobre fé, gente. Vamos trazer mais ativação da energia de fé em nós. Já vi que vocês gostaram para a gente conversar semana que vem sobre fé. Que bom. Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. Eu amo esses livros, li os 3. Cada vez que eu leio eu choro. É um livro de cabeceira. Ah, que linda! Leio muito todos os dias. Que linda, linda! Eu vou contar para vocês... Enquanto vocês pegam aí caneta, papel para vocês anotarem, né? Pega aí seu caderno de expansão de consciência para vocês anotarem esses exercícios aqui. Eu vou contar para vocês a história, né, de como eu cheguei nesse livro.
Eu vi a imagem desse livro há uns 2 anos atrás e me chamou muita atenção essa capa. Esse aqui é o livro 3, eu comentei no início da live que eu não li ainda o livro 1 nem o 2, esse é o 3. A capa do 3 que eu vi uma vez e me chamou a atenção. E eu já passo essa dica para vocês, já fica aí uma dica a mais na nossa live. Eu sei que quando a gente está num despertar espiritual, quando a gente está querendo expandir mais a nossa consciência, ativar cada vez mais a nossa intuição, equilibrar nossas energias, nossos chakras, liberar os medos, as inseguranças. Eu sei que quando a gente entra nesse processo, vem uma vontade muito grande do ego de buscar livros, de querer aprender, de querer absorver a informação, achando que perdeu tempo a vida toda. Não é assim, gente? Me falem aí nos comentários se não acontece dessa forma. Mas eu passo essa dica para vocês. Não fica buscando vários e vários livros, querendo ler sobre tudo, querendo trazer essa questão do ego ali de muito ativado, querendo absorver muita informação, porque isso vai acabar trazendo mais confusão do que ajudar. E uma dica que eu passo para vocês é o sentir. Sobre os livros, quando você vê alguém, quando você passar a imagem em alguma capa de algum livro, você viu alguém falando em alguma live, alguma pessoa que vocês seguem. Eu mesma aqui tenho uma página lá no site, esquecerparadescobrir.com/livros. Lá nessa página do meu site, eu indico todos os livros, não todos que eu li, porque nem todos eu indico, né, gente? Tem alguns que a gente fala, nossa, esse aqui não indico não. Mas lá, todos aqueles que eu indico estão lá. Mas não significa que você precisa ler todos. E é aí que você vai treinar, usar essa dica que eu estou falando com você. Treina esse chamado que vem da essência, que é você olhar para a capa de um livro e sentir. Você sente um chamado, você fala, nossa, esse livro está me chamando. E quando esse livro está te chamando, seja a capa, o título do livro, isso significa que ali tem informações muito valiosas para você. Você abriu o coração para ir não pelo mental, achando que o mental vai achar que tem que ler todos os livros da face da Terra. É ir pelo coração. E esse livro aqui foi assim. Eu vi a capa desse livro há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e foi no Instagram que eu vi, alguém fez uma postagem, e foi interessante que era uma pessoa que eu nem seguia. Sabe quando você olha no Instagram ali, naquela parte de postagens que você não segue as pessoas, né? As postagens gerais, foi ali. E me chamou a atenção a capa do livro. Eu fui ler o que estava escrito na descrição, me chamou mais atenção ainda, e eu peguei e salvei. Eu salvei aquela postagem lá no meu Instagram, numa pastinha, e recentemente eu sonhei com esse livro. Eu sonhei que eu estava numa casa, era a minha casa, era diferente dessa, e eu estava na minha biblioteca. Era uma biblioteca grande, estava cheia de livros. Eu estava organizando os livros e tinha uma amiga minha lá. Eu fui e peguei esse livro. Ela pegou esse livro e falou, nossa, e esse livro aqui? Eu fui e respondi para ela assim, eu nunca li esse livro. Eu tenho ele aí, mas ainda não li. Se você quiser levar, pode levar. Leva para você ler. E foi muito interessante, gente, porque sabe quem foi essa amiga que apareceu no meu sonho? Foi a Mai Andrade, querida, amiga do coração. Um beijo, Mai, querida. E eu já deixo outra dica aqui para vocês, né? Hoje tá cheio de dica aqui nessas lives, hein, gente? Nessa live. Mas outra dica para vocês é a interpretação de sonhos. Foi um sonho mesmo, sonho onírico, não foi uma projeção astral lúcida, foi sonho. E quando você está sonhando, os personagens que aparecem nos seus sonhos são imagens criadas por você mesmo, por você mesma, para falar sobre partes suas. Então, a pessoa que eu estava lá era eu mesma, a Érica. E eu estava conversando com uma amiga minha, né? E essa amiga falou desse livro, eu fui e falei, eu ainda não li, mas pode levar para você ler, pode levar. Como você vai
interpretar essa parte sua sendo representada pela sua amiga, que é nesse caso ali, a Mai apareceu como imagem no meu sonho. Então, a minha interpretação em relação a ela ali no sonho é que a Érica estava conversando com a parte dela que a Mai trouxe essa representação. E que no caso da Mai foi a representação de espiritualidade, alguém que trabalha com essa parte espiritual, com essa parte de expansão de consciência. Então, era eu falando com a minha parte espiritual, com a minha parte de expansão de consciência, sendo representada lá no sonho pela Mai, falando comigo mesma. Eu falando com essa minha parte espiritual, que trabalha com espiritualidade, falando, leva e pode ler, leia esse livro. E aí, depois desse sonho, no dia seguinte, não tive dúvida nenhuma. Fui lá e comprei o livro. E, gente, tá sendo fantástico, assim, porque o livro já tá trazendo várias questões que eu já trabalho, que eu já venho auto-aplicando em mim, mas tá trazendo, inclusive, com exercícios e formas mais fáceis para eu explicar para vocês também. E dentro de um processo de desenvolvimento em camadas, porque é assim que a gente cresce, que a gente se desenvolve, a gente vai se desenvolvendo como se fossem camadas, né? Eu vou até fazer um desenho aqui para vocês, antes da gente entrar nos 4 passos aqui. Só para eu mostrar para vocês o processo de crescimento, como que ele ocorre. É como se fosse... Eu não sei se eu vou saber desenhar direitinho aqui, gente. Aí vocês me perdoem se o desenho não ficar tão bonitinho, mas o nosso processo de crescimento, ele é assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Nosso processo de evolução, de expansão de consciência, expansão até na vida terrena, pessoal, profissional, porque quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais a gente expande pessoalmente, profissionalmente, e ele ocorre dessa forma. Eu cliquei aqui na tela, peraí. Ele ocorre dessa forma, né? Vamos imaginar que isso aqui seja uma cebola e aqui é a camada mais superficial. Essa camada aqui é a camada que a gente começa a olhar, né, num primeiro momento. Aí você está buscando mais a tua espiritualidade, buscando mais sua conexão com a sua intuição, a expandir sua consciência, se conectar cada vez mais com o teu eu superior, tua centelha divina, como chama a minha amiga Mai. Então, quando você começa a olhar para esse processo, você vem para essa camada superficial, essa camada de autoconhecimento aqui. Aí você começa a fazer teu processo de crescimento, de evolução, a fazer seu processo de expansão, tudo aquilo que você observa que é um comportamento que já não te serve mais, alguma lembrança do passado que traz mágoa, que traz tristeza, alguma situação que você vivenciou emocionalmente que desequilibra tuas emoções, desequilibra teus chakras. Então, todo esse processo, ele é primeiro visto numa camada superficial. E aí você vai... E o que você faz? Você vai lá e observou o que está acontecendo, observou essas situações, aí você vem fazendo o teu processo de crescimento, que são esses 4 passos que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Você vai seguindo esses 4 passos, aí você vai limpando, né? Você vai transmutando, integrando aqui essa primeira camada dessa cebola, e consegue, dessa forma, adentrar uma segunda camada. E esse processo você vai realizando, fazendo, até que você chega onde? No centro. No centro. E é muito bonito fazer essa imagem aqui, essa representação, do jeito que eu estou colocando para vocês, porque é assim, ó. A cada camada dessa cebola que a gente vai adentrando e resolvendo as questões, curando as questões internas, transmutando, você vai não só trazendo mais harmonia para a tua vida, trazendo muito mais satisfação, muito mais alegria, muito mais fé, como também você vai retirando tudo aquilo que vai trazendo
identificação com o ego. E aí chega um momento que é como se tivesse um nada, só que nesse nada tem tudo, né? É quando a gente realmente faz a integração com o eu sou, com a energia do todo, com a energia primordial. E todas nós estamos nesse processo, né? Todas nós estamos nos desenvolvendo nesse caminho. E esses 4 passos que eu vou trazer para vocês, ele vem trazendo exercícios para você ir fazendo essa lapidação, limpando, né? Adentrando essas camadas mais internas do seu eu, para ativar mais amor, mais fé, mais gratidão, mais você realmente ser grata com a vida, ter confiança, ter fé, que são todas essas vibrações altas de 5ª dimensão, para que a gente possa trazer isso para a nossa vida e inclusive para o nosso corpo físico, que é como mencionado aqui no livro. Eu trouxe as anotações que eu fiz aqui para compartilhar com vocês também, não só as anotações do livro. Ó, os protocolos para acessar a 5ª dimensão. Como eu comentei com vocês no início da live, não é um lugar, mas um estado de vibração. E esse estado de vibração é um estado de vibração de amor, de fé, de gratidão, de compaixão, de confiança e de graça. É quando você consegue, no dia a dia, ter muito mais ativação dessas vibrações do que vibrações de dualidade, que é o que nós estamos hoje. Hoje, as nossas vibrações são muito, muito, muito vinculadas aos opostos, aos extremos, à dualidade. Então, hoje, a gente ou está no amor ou está no medo, ou está na fé ou está na descrença, ou está na confiança ou está na desconfiança. Então, eu fiz até um desenho aqui para ajudar, vai estar ao contrário aí para vocês a descrição, mas eu vou ler aqui. Eu fiz um desenho para ajudar a entender. Aqui, vibrações de 5ª dimensão, vibrações altas, vibrações que nos permitem trazer muito mais conexão com a harmonia. E aí, essas vibrações, elas estão sempre muito rápidas. Eu trouxe aqui representação de ondas de vibração, que são ondas de vibrações mais rápidas. Acabei apagando aqui sem querer. Que são ondas de vibrações mais rápidas. Agora, quando a gente está falando de 3ª dimensão, as vibrações que a gente vê são mais distantes, tá vendo? Elas são vibrações que têm altos, têm picos, mas também vai lá embaixo, que é a questão da dualidade. Você tem o amor lá em cima e aí o medo lá embaixo. Aí você tem a fé e a descrença. E não é assim, gente, que acontece no dia a dia? Um dia você acorda toda animada, falando, nossa, eu consigo, eu vou fazer tal, e aquilo que você está buscando para a tua vida. Aí você fala, nossa, vai dar certo, vai dar certo. E no dia seguinte, ou passa alguns dias, já acorda na descrença total, né? Eu tenho que tirar o negócio que fica virando aqui. E no dia seguinte, você acorda na descrença total. Um dia com uma confiança danada e no outro dia totalmente desconfiada, sem fé, não conseguindo olhar para as questões do mesmo jeito que estava naquele dia anterior ou dias anteriores. E tudo isso mostra o quanto a gente precisa ativar cada vez mais esses 4 passos, né? Percorrer esses 4 passos no nosso dia a dia, para que a gente consiga trazer essa energia de vibração de 5ª dimensão para nós. Como eu falei, vou repetir, não é um lugar, mas é um estado de vibração. E aí o primeiro passo, gente, qual o primeiro passo para vibrar nessa energia mais sutil, que vai te permitir sair dessas oscilações de altos e baixos? A primeira coisa, se conhecer num nível mais profundo do seu ser. Por isso que eu falei com vocês sobre a cebola, né? Sobre a camada ali, as camadas da cebola. Se conhecer no nível mais profundo do seu ser. Esse é o primeiro passo. E aí, eu falei para vocês trazerem caneta, caderno aí de expansão de consciência para vocês anotarem. Anota aí, primeiro passo para vibrar energias altas. Primeiro passo para trazer harmonia para a minha vida.
Primeiro passo para trazer mais fé, mais gratidão, né? Mais confiança. Se conhecer no nível mais profundo. Se conhecer no nível mais profundo do seu ser. E tem uma pergunta que vai te ajudar a trazer esse conhecimento, que é a pergunta que está descrita aqui no livro. Vou falar para vocês a pergunta, para vocês anotarem aí. Quem é você numa perspectiva mais profunda, além das inseguranças e incertezas do ego ou da mente inferior? É essa a pergunta, gente. Quem é você numa perspectiva mais profunda, além da insegurança e incerteza do ego ou da mente inferior? Então, o nosso ego e a nossa mente inferior, a gente já sabe as incertezas que tem ali. E são todas essas incertezas que se baseiam em dualidade, né? Uma hora você tem uma certeza absoluta e outra hora decresce essa certeza e vai lá para baixo, uma falta de confiança, falta de certeza. Então, uma hora sobe, outra hora desce. Isso é baseado no ego em terceira dimensão de dualidade. Baseado numa mente inferior, que a nossa mente inferior só consegue enxergar aquilo que está sendo vibração de terceira dimensão, que é onde nós estamos. Mas quando você começa a olhar para você de uma forma mais profunda e a buscar responder essa pergunta, quem sou eu numa perspectiva mais profunda? Quem sou eu num nível mais profundo do meu ser? E aí uma dica que já fica é que esse não é um exercício mental. Não é um exercício para você responder com base no seu racional, mas é um exercício para você responder acessando o teu interior. E aí já deixo mais uma dica aqui para vocês desse primeiro passo. Não precisa ficar com pressa de responder essa pergunta, mas todos os dias, lembrou, né, traga esses passos como passos mesmo de situações que você vai levar para o teu dia a dia para realizar. Então, durante o seu dia, lembrou desses passos, vai e faz a pergunta internamente, faz a pergunta mentalmente, né, utiliza ali teu racional para fazer a pergunta, mas você está fazendo essa pergunta para teu eu interior. Quem sou eu num nível mais profundo? Quando acontecer alguma incerteza, alguma insegurança do ego, algum medo dessa mente inferior, começar a limitar. Sabe aquelas historinhas que a mente vem contando? Ai, será que vai dar certo? Ai, será que eu consigo? Ai, será que isso é pra mim? Ai, será que isso é intuição mesmo ou é coisa da minha cabeça? Quando aparecerem essas vozinhas com essas historinhas, nessa hora, para e se questiona. Quem sou eu, além dessas incertezas e inseguranças que estão aparecendo na minha mente? Quem sou eu no nível mais profundo, além desse pensamento que está aparecendo aqui agora? E você fazer isso, e fazer, como eu falei com vocês no início da live, sobre a dúvida e a resposta para aquela dúvida, né? Eu falei que é como uma moeda. Não tem como aparecer a dúvida sem aparecer a resposta. Então, a partir do momento que surgiu a sua dúvida, automaticamente a resposta para essa dúvida também surgiu no mesmo momento aqui na nossa terceira dimensão. Então, é como mesmo os dois lados de uma moeda. De um lado é a dúvida e do outro lado a resposta. Quando você está se permitindo se questionar, quem sou eu nesse nível mais profundo? Você está se abrindo para que essa resposta comece a vir. E ela vai começar a vir num estado de ser, num estado de vibração. O que isso quer dizer? Que no dia a dia você vai começar a perceber
que esses pensamentos, essas vozinhas do ego, da mente, vão começar a perder força e você vai começar a se sentir, a se perceber como você realmente é. A energia que você realmente é. Essa energia primordial, essa energia muito mais sutil. E é aí que a harmonia começa a fazer mais sentido e começa a ter mais harmonia no nosso dia a dia. É aí que você vai começar a ativar cada vez mais a tua fé, porque você está se permitindo acessar essa resposta. E é uma resposta de dentro para fora. Me falem aí se está fazendo sentido, se deu para entender esse primeiro passo, tá? A Dani falou que às vezes no mesmo dia vem a baixa vibração e a alta vibração, isso mesmo. Vai aquela oscilação ali, né? E esse exercício é justamente para ativar os processos que vão manter essa capacidade, que dentro do Kybalion fala sobre, o Kybalion fala, o Dhammapada também fala, sobre você ser o mestre, né? De você estar acima desse processo da dualidade, onde você fica sempre oscilando em baixa vibração, alta vibração, depois baixa vibração de novo. E dentro do Dhammapada, tem até no capítulo 19, eu fiz um desenho só para mostrar para vocês essa questão de alta e baixa vibração. Aqui está o bem e aqui o mal. E aqui em cima é o justo. A pessoa justa é aquela que está acima do bem e do mal. Então, esses exercícios, esses 4 passos aqui, eles vão te possibilitar exatamente isso. Eles vão te possibilitar você ser justa com você mesma e com as situações. Você consegue ficar acima, elevar teu campo de vibração para não ficar refém desse pêndulo ali, dessa oscilação da dualidade. Então, esse é um primeiro passo. Gente, me falem aí se deu para entender o primeiro passo, deu para vocês anotarem. Para quem tiver chegado aqui depois, eu vou deixar gravada a live, então vocês vão poder anotar, tá bom, gente? Olá, Érica, poderia explicar a diferença entre sonhos e desdobramento? Maria Aparecida, lá no YouTube tem um vídeo que eu já gravei a diferença entre sonhos, sonhos lúcidos e projeção astral, que é o desdobramento, tá? Lá tem a explicação direitinho. E eu gravei, inclusive, na época que eu tinha muitas projeções lúcidas. Hoje em dia eu até coloquei comandos para não ativar tanto. Só quando for algo para o meu crescimento, para a minha evolução. Fora isso, eu me coloco aberta para auxiliar lá no astral, mas desde que tenha lembranças somente daquilo que for contribuição. Mas nessa época que eu gravei esse vídeo que está lá, eu trouxe a explicação para vocês, eu tinha muitas experiências. Tá lá no outro canal já, tá? Falei o nome aí que não poderia. Gente, então vamos para o nosso segundo passo. Segundo passo, para trazer mais essa harmonia, essa fé, essa energia de amor, de gratidão, todas as energias e altas vibrações de quinta dimensão. O segundo passo, para você vibrar nessa energia, para trazer essa capacidade cada vez mais, é se desvincular das crenças e realmente zerar. É sair de tudo aquilo que você pensa que você é. Eu costumo chamar a frase do nome do canal, do nome da empresa, que é esquecer tudo aquilo que você pensa que é, para você descobrir quem você realmente é. Para esse passo, que é esse segundo passo, é um passo, realmente um salto de fé. Porque aqui nesse segundo passo, o que você vai fazer? No primeiro, você vai se abrir para se autoconhecer. E como eu falei, não é uma resposta que vai vir mentalmente, mas é uma resposta que vai começar a aflorar de dentro de você. Para que você consiga aflorar essa resposta, você precisa passar pelo segundo passo. Que esse segundo passo é realmente remover todas as camadas de ilusão daquilo que você acha que você é. E geralmente as nossas ilusões, elas trazem apegos, trazem
inseguranças, incertezas, às vezes traumas que o ego guarda, que fica ali guardado na nossa camada emocional. E isso tudo traz conceitos sobre si mesmo, onde a pessoa acha que é tímida, por exemplo. Mas às vezes só aconteceu, só não, né? Porque foi uma questão emocional, mas às vezes aconteceu alguma situação na infância que essa criança sentiu tanta vergonha que dali pra frente ela quis se fechar, né? Ela não quis, mas ela começou a se fechar e cresceu achando que é tímida. E esse achar, né? Tudo que você acha que você é, nesse segundo passo agora, você vai se desvincular disso. É deixar, né? Eu vou ler aqui a parte do livro que está comentando sobre o segundo passo. Remover as camadas acumuladas de ilusão que separam quem você pensa que é de quem você realmente é. Então, remover as camadas, como eu mostrei lá na cebola, né? No desenho da cebola, e removendo essas camadas. Eu acho que eu sou tímida? Não, eu não sou tímida. Eu acho que eu sou insegura? Não, eu não sou insegura. E é você começar a fazer esse processo mesmo dessa limpeza interna. E limpar, inclusive, as questões do passado. Questões que você observa do teu passado que alimentam qualquer tipo de pensamento que tragam essas questões de camadas e camadas acumuladas que te fazem achar que você é algo e principalmente algo que te distancia de seu eu superior, de seu eu interno, remover todas essas camadas. E como que a gente faz para remover isso, né? Eu vou comentar aqui com vocês. Ainda no segundo passo, então a primeira questão do segundo passo é você remover essas camadas de quem você acha que você é. Retirar essas crenças daquilo que você acha que você é. Então, retirar as crenças de quem eu acho que eu sou. É o que é para vocês anotarem no segundo passo. E ter compaixão por você mesma. Essa é uma segunda anotação desse segundo passo. Por que ter compaixão com você mesma? Porque você vai se permitir perceber tudo aquilo que veio do passado, tudo aquilo que você acha que você é, e nem sempre são coisas legais de ver. Mas quando você faz isso e faz com compaixão, tendo compaixão com você mesma, você se permite observar que tem inúmeras outras possibilidades de criar a vida e de recriar a sua vida. Tem inúmeras outras formas. Eu vou ler para vocês o que está descrito aqui. Com compaixão, permita todas as possibilidades de criação para as quais a sua mente humana ainda não tenha despertado. Tudo aquilo que pode ser visto, vivenciado, que existe essa possibilidade, igual a questão de vibrar em quinta dimensão, de vibrar com uma energia mais alta, tudo isso pode ser experienciado por nós. Só que a nossa mente, nosso racional, a mente humana, ainda não despertou para essa possibilidade. Mas quando você permite remover as camadas do que você acha que você é, você realmente começa a deixar, como eu mostrei naquela imagem lá da cebola, você começa a deixar uma folha em branco, um papel em branco. E é ali que você permite essas novas vibrações de quem é você vir à tona. Então a primeira pergunta, o primeiro passo, o segundo, é realmente um caminho que vai te conectar com o primeiro. Porque quando você vai removendo quem você acha que é, você vai abrindo espaço para que essa resposta venha, para que a resposta do primeiro passo venha, que é quem eu realmente sou, sem as inseguranças que estão dentro de mim. Gente, está dando para compreender? Um exemplo disso é a limpeza da nossa casa. Quando a gente está limpando a casa, se você precisa de móveis novos, por exemplo, né? Você quer trocar os móveis da sua casa. E aí você observa que eu vou precisar retirar alguns deles, né? Eu vou precisar abrir espaço para que eu possa colocar móveis novos ali. E é nessa abertura de espaço que a gente vai fazendo esse processo internamente. Quando você remove essas camadas de quem você acha que você é, você abre espaço
para que a resposta de quem você realmente é comece a vir. Então, o segundo passo, ele tem uma relação muito forte com o primeiro, porque é ele que vai começar a abrir espaço para que você comece a sentir a resposta de quem você realmente é. Para você perceber quem você realmente é, você precisa abrir espaço. E para abrir esse espaço é com esse segundo passo aqui. Esse segundo passo vai te permitir, inclusive, você desenvolver fé em si mesma. Desenvolva fé em si mesmo e de que você é um mestre capaz de co-criar com o universo tudo o que é possível. Quando você se permite retirar as camadas de quem você acha que você é, nessa hora, o mestre interno, essa sabedoria interna ativa e tudo aquilo que você quer para a tua vida, você começa a manifestar, você começa a trazer, você começa a perceber a tua capacidade de superar desafios, de realmente conseguir entender as coisas como elas realmente são, de ser uma pessoa justa, acima da dualidade, do bem e do mal. Tudo isso começa a ativar muito mais forte dentro. E aí a gente vai para o terceiro passo. Deixa eu ver aqui as respostas de vocês. Raio de Luz falou bem assim mesmo. Sinto que algo na minha infância que me fez travar e sentir vergonha e timidez. Gente, essa questão da vergonha e da timidez, tem muitas questões relacionadas à nossa infância que trazem essa camada, esse acúmulo e fica ali. Influenciando no nosso comportamento e influenciando, inclusive, para que a gente se distancie dos nossos sonhos e daquilo que a gente veio realizar, daquilo que vai trazer mais harmonia, mais alegria, mais prosperidade, aquilo que vai te fazer bem. É meio louco parar para pensar nisso, né? Mas sim, enquanto houverem essas vibrações de camadas e mais camadas daquilo que você não é, ela vai estar gerando essas camadas, essas vibrações vão gerar realmente aquilo que você não é, a vida que você não quer. Então, começar a trazer esse pensamento, se questionar quem eu realmente sou, né? O primeiro passo, quem eu realmente sou, numa perspectiva mais profunda. Quem eu realmente sou, além dessa insegurança do ego e da mente inferior. Quem eu realmente sou. E aí começar a tirar essas camadas e mais camadas daquilo que você não é, né? Daquilo que você acha que é, para permitir essa resposta começar a vir. E depois a gente vem para... A Pérola falou que deu para entender, que bom, querida. Que bom, gente. E depois a gente vem para o terceiro passo. O terceiro passo é você experimentar a comunhão sagrada com a tua alma. Nesse terceiro passo, você vai fazer 3 listas. É trazer para o consciente agora. A primeira lista é a lista dos sintomas de crenças. Então, anota aí. Terceiro passo, fazer uma lista dos sistemas de crenças que o limitam. E você recuperar a energia depositada nessas crenças. O que eles querem dizer aqui, gente? Eu até recentemente passei por um exercício que é um exercício de recuperar essa energia, né? O seu centro de força. Quando você acredita em algo, ou quando também questões que você mantém às vezes mágoa ou tristeza, ou a própria insegurança que te fez achar que você é tímida, questões que aconteceram lá fora, quando você coloca a sua confiança no outro, eu só consigo fazer se essa pessoa estiver junto comigo, se for sozinha eu não consigo. Tudo isso, o que você está fazendo? Você está pegando o seu centro de força, o seu centro de energia e colocando lá fora, no outro, na situação, na crença. E esse terceiro passo é você fazer uma lista desses sistemas de crença que te limitam, para observar todas as crenças hoje que você tem e que você observa que elas te limitam. Eu acredito que dinheiro é errado, eu acredito que dinheiro
as pessoas ricas, eu estou falando de dinheiro que é uma fácil da gente identificar crenças que limitam, né? Porque as pessoas querem prosperidade financeira, mas são cheias de crenças contra o dinheiro. E aí, anotar todas essas crenças. Eu acredito que eu sou tímida, eu acredito que eu tenho uma baixa autoestima, eu acredito... Vai anotando, trazendo suas listas. Né? O que vocês têm aí hoje que vocês já identificam como crença limitante? Coloquem aí, por favor. Tudo que você identificar, né? Deixem aqui nos comentários quem estiver assistindo depois também, mas tudo que você identificar como crença limitante, vai fazendo essa lista. Então, essa é uma primeira lista. Faça a lista do sistema de crenças que te limita, que você já sente que elas te limitam. E recuperar. Como recupera essa energia depositada nelas? Tem um exercício específico que eu vou gravar para vocês e vou deixar lá no outro canal. Lá é mais fácil, inclusive para eu mostrar as imagens como faz. Mas você simplesmente fechar seus olhos e colocar a sua intenção de trazer de volta a tua energia que estava depositada ali naquela crença, é você imaginar que a crença está ali na tua frente e você começa a imaginar um monte de energia sendo condensada, saindo dessa crença, uma bola de luz brilhante, e ela vem para você e entra um pouco abaixo do teu umbigo. Entra no centro do teu corpo, no centro do corpo. Essa energia vindo, entrando, você recupera essa sua energia que estava depositada lá, naquela crença. E claro, no dia a dia, buscar não validar mais essa crença, porque ela está gravada no inconsciente. Então, se você acredita que você é tímida e é essa crença que você está se liberando e trazendo o teu poder de volta, se você acredita que você tem uma baixa autoestima, não consegue fazer as coisas que você quer para você, faz esse exercício, recupera a tua energia naquela crença, mas no dia a dia começar a mudar o seu comportamento, começar no dia a dia a ativar cada vez mais a tua capacidade de se comunicar, de aparecer, né? De não ficar mais se escondendo do mundo. Estou trazendo o exemplo aí da timidez, mas parem para observar sobre tudo aquilo que você anotar nessa primeira lista. Ainda no terceiro passo, a gente tem uma segunda lista. São 3 listas nesse terceiro passo. A segunda lista é você fazer uma lista do que você sabe. No fundo do seu coração, ser verdade sobre você. Essa segunda lista é algo um pouco parecido com o primeiro passo, mas nessa segunda lista você vai trazer ali o que você sabe lá do fundo do seu coração que é uma verdade sobre você. Também não vai ser uma resposta mental. Essa é uma resposta a partir do sentir. A primeira lista, sim, é uma resposta a partir do mental. Essa segunda lista, não. É uma verdade que vai vir de dentro. É uma verdade que você vai olhar e vai falar, gente, não, eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que eu me importo com os outros. Eu sou uma pessoa que me importo com as coisas boas. Eu quero crescer mais, eu quero evoluir, eu quero continuar no meu caminho. Eu sou essa pessoa determinada. Trazer de dentro, trazer a partir do sentir, essa segunda lista. E a terceira lista, faça uma lista dos julgamentos que ainda mantém sobre você mesma. Os julgamentos é algo que você se critica, né? É algo que você se julga de fazer aquilo. Eu vou ler para vocês uma parte que fala desse terceiro exercício, porque ele é um exercício de autoconhecimento muito profundo. Fala assim, ó. Suas experiências egóicas de negatividade virão à tona com essa prática. O que é negatividade, se não um perfeito reflexo de uma crença limitante? O que é negatividade, se não um julgamento que o ego fez para se proteger? Então, novamente, a autocompaixão deve se tornar a sua companheira amorosa, que pergunta com uma voz gentil. É essa a real verdade sobre quem eu sou?
E aí, gente, esse exercício aqui é inclusive um exercício para você levar para o dia a dia também. Na hora que aparecerem julgamentos sobre você mesma, na hora que você estiver conversando com alguém, você pensar, ai, mas olha só, tinha que ser eu mesma, né? Eu não consigo. Nossa, olha só, eu fazendo isso de novo. Quando aparecerem esses pensamentos, traga essa frase. É essa a real verdade sobre quem eu sou? E aí eu até complemento com o primeiro passo de você questionar, né? De você perguntar, quem eu realmente sou? Além desse julgamento que eu estou fazendo aqui. Quem eu sou numa perspectiva mais profunda? E essa é a terceira lista, né? Essas 3 listas aqui são listas para um conhecimento profundo, um autoconhecimento profundo. E depois você vai para o 4º passo. O 4º passo é uma prática completa de 3 aspectos. Essa é a que eu mais gostei, gente. Todas as manhãs, aqui é um exercício prático. Todas as manhãs, ao acordar, reserve algum tempo em quietude, em solitude. Você vai ficar sozinha, você vai ficar quieta para contemplar o seu estado de ser, honestamente e sem julgamento. O que está fazendo aqui nesse exercício? Exatamente a ativação dessas energias de amor, de fé, de compaixão, de gratidão, de ser grata, de realmente ter essas energias ativadas no seu corpo, tanto no seu corpo físico quanto no seu DNA. Você realmente ter confiança em tudo que você for fazer, porque você está liberando o julgamento, você está ativando essa honestidade dentro de você, de se permitir sair do julgamento. Então, é simplesmente aquietar. Se a gente for falar com palavras mais simples, é meditar. Toda manhã você vai sentar quieta, né? Vai sentar, reservar um tempo em solitude, ficar com você mesma, sem interrupção, e contemplar o seu estado de ser, sem julgamento, sem nada aparecendo no pensamento. E depois, durante o dia, trabalhe regularmente com as energias do amor, da confiança, da fé, da compaixão, graça e gratidão. Durante o dia, é você empregar o amor no que você está fazendo. É você empregar confiança naquilo que você está fazendo. Né? A gente conversou sobre fé, é trazer essa confiança, porque a fé é a confiança do lado positivo, do lado que pode dar certo. Porque sim, tem 50% ali de chance, dependendo do que for, 50% de dar certo, 50% de não dar. Mas a confiança e a fé é você confiar naqueles 50% que pode dar certo, né? E você empregar essa energia no dia a dia. Isso te permite sair da negatividade e do julgamento. E trazer a compaixão, a graça e a gratidão também. Em todos os momentos que couberem, você olhar e agradecer pela vida, agradecer pelo que você está vivendo. E durante o dia é esse que eu falei, e à noite, durante a noite, a cada noite, todas as noites, reconheça e integre em profunda honra tudo o que você ofereceu para você mesma durante o dia. Tudo aquilo que a gente vivenciou no nosso dia foram questões que nós oferecemos para nós mesmas. E é engraçado pensar sobre isso, né, gente? Porque você pode olhar e pensar assim, nossa, eu vou trazer um exemplo que aconteceu comigo no final do ano passado. Eu fui numa loja que foi para comprar essas prateleiras. Eu tinha mandado fazer a estante, né? Já tinha chego as barras de ferro e eu precisava das prateleiras. Eu fui numa loja e a atendente, super estressada, gente, a moça tratava todo mundo mal. Eu cheguei lá, aquela moça sem paciência nenhuma. E pode ser estranho, quando você for fazer esse exercício à noite, né, você parar e reconhecer e integrar com honra tudo o que você ofereceu para você mesma durante o dia e você pensar assim, nossa, mas eu ofereci para mim aquela pessoa toda estressada, esquisita? Sim, porque era uma oportunidade de reconhecer esse processo, de reconhecer o outro vivenciando energias difíceis,
reconhecer a outra pessoa vivenciando aquilo e não trazer aquilo para você. Você conseguir ter compaixão com o outro e ter honra com esse processo na hora que você deita para dormir. E se trouxe para você, aconteceu isso comigo, eu saí da loja, gente, com uma sensação tão ruim, eu parei e fiz um exercício na hora. Eu fiz um exercício de liberar aquela energia, de liberar aquela sensação. E é isso, né? Trouxe aqui para vocês os 4 passos, eu vou recapitular aqui junto com vocês, que eu fiz um resuminho aqui dos 4 passos. Primeiro, se reconhecer no nível mais profundo, quem eu verdadeiramente sou, né? Quem sou eu numa perspectiva mais profunda, ainda mais integrada, sem os medos, sem as inseguranças e incertezas do ego, da minha mente. Quem eu realmente sou é o primeiro passo. Você começar a se questionar, fazer essa pergunta, deixar com que venham essas respostas de dentro, não é uma resposta mental, esse primeiro passo. O segundo passo, se desvincular de tudo aquilo que você pensa que você é, né? Tudo aquilo que você acha que é, o ilusório, o eu ilusório, para que esse eu real possa vir, possa surgir, para que possa surgir essa resposta do primeiro passo. Ter fé sobre você mesma dentro desse segundo passo também, porque é quando você se permite experienciar as coisas novas da vida, aquilo que a mente nem imaginava que era possível. O terceiro passo, as 3 listas, a lista sobre o sistema de crenças, a verdade sobre você mesma, a lista das verdades daquilo que você realmente é, e a lista dos julgamentos que você ainda faz sobre si mesma, né, para identificar essas crenças. E o quarto passo, de manhã, ter esse momento de quietude, para você se perceber sem julgamento, com abertura. Durante o dia, trazer as energias durante o dia de amor, de fé, de gratidão, de graça, de compaixão, permitir com que essas energias de confiança façam parte do teu dia, empregar todas elas com consciência. E à noite, você receber e integrar tudo aquilo que você se possibilitou vivenciar durante o dia. Antes de dormir, fechar os olhos e não levar com você nada de desacordo, de mágoa, de insatisfação, mas se permitir absorver, integrar os aprendizados de tudo aquilo que você vivenciou durante o dia. Gente, esses são os 4 passos aí que eu anotei para vocês, né? Que na verdade tenho aprendido aqui nesse livro fantástico. E gratidão a cada uma de vocês. Acabou que a gente teve 1 hora de live aqui certinho, imaginei que fosse ser menos. Vocês falando que deu para entender, fico muito feliz, muito feliz. E eu quis compartilhar esse exercício com vocês, esses 4 passos, porque são 4 passos. Quando eu comecei a ler, eu falei, gente, tudo que eu vivencio desde quando eu comecei esse processo. Só que, realmente, a forma como está descrito aqui está muito mais fácil, inclusive de você aplicar no dia a dia. Então, anotem aí os 4 passos, esses 4 passos. Deixem num local que você consiga ler nos primeiros dias, para que se torne algo que você tenha conhecimento mental, para não ter que ficar lendo toda hora, porque aí você já vai saber, né? Você já vai saber e já vai começar a aplicar no seu dia a dia. Quem sou eu? Né? Quem sou esse eu maior, nessa perspectiva mais profunda, além dessas inseguranças? Faça essa pergunta todos os dias. Todos os dias, a todo momento que você observar que aparece algum julgamento, né? Quando aparece a questão do julgamento, é se questionar. Será que essa realmente é a verdade sobre quem eu sou? É realmente isso? E quando você faz isso, inclusive a neurociência, eu tenho uma entrevista com a Solange Mata Machado, que ela é PhD em neurociência, uma cientista, e ela estuda muito sobre a parte da neurociência também, sobre crenças limitantes, todo esse processo.
E ela estava falando que uma das formas da gente começar a dissolver as crenças limitantes, nessa entrevista que eu fiz com ela respondeu que uma das formas é exatamente você trazer a dúvida, você trazer o questionamento, não é nem a dúvida, mas o questionamento, você se questionar quando a crença limitante aparece. Então, se aparece, e é exatamente o que o livro está falando, né, gente, que ele está ensinando. Quando aparecerem esses pensamentos, na hora você deve se questionar. Será que essa é a verdade sobre quem eu realmente sou? E se for um julgamento que estiver te limitando, mas essa é a verdade sobre quem eu realmente sou? Tão limitada assim? Será que essa é essa verdade? E isso vai te permitir fazer com que as mudanças, inclusive neurais, comecem a acontecer. Não só a parte energética, a parte vibracional, mas a mudança no nosso cérebro também, tá? Gente, um beijo enorme para vocês. Vou pedir a vocês para clicarem no curtir, depois que eu deixar lá a live. Eita, deixar salva a live aqui. Compartilhem, deixem comentários, nem que seja um emoji lá na live também, na live salva, que eu vou deixar ela salva, para que o Instagram possa mostrar, inclusive, a live para outras pessoas, tá? Vai ficar gravado, a Silvia perguntou, vai sim, querida. Gente, um beijo para vocês e até semana que vem, que a gente vai conversar sobre fé, fé ativa. Não aquela fé cega, não, a fé ativa. Um beijo grande e até semana.